Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Para fazer essa blusa aqui, eu gastei um novelo do fio verão e menos de um novelo do fio encanto para colocar as franjas. Aqui a franja, no caso, é opcional, né? Mas eu sei que como tem muita gente que gosta, né? Tá muito na moda, então eu coloquei aqui para vocês verem como é que fica. Vocês também podem colocar a franja com o fio verão e aí vocês compram 2 novelos, tá? Pra gente começar, a gente vai fazer duas partes, tá? Eu vou começar pela parte de trás aqui. Então, é um quadrado normal, tá? Que a gente vai trabalhar na parte de trás. O quadrado mais simples que tem, tá? O ponto mais simples. Eu tô trabalhando aqui com agulha 4. E aí, vocês podem fazer com o fio que vocês quiserem, a agulha que vocês quiserem, tá? Então, aqui eu vou fazer o anel mágico pra começar. Já vou subir 3 correntinhas aqui e vou fazer um ponto alto. Quem tá começando com crochê, eu sugiro que vai me acompanhando, pausa o vídeo, já deixa salvo, caso vocês precisem voltar aí pra relembrar alguma coisa do passo a passo, né? E aí vocês já sabem aonde que o vídeo vai estar guardadinho aí no aplicativo do YouTube de vocês. Então, ó, então aqui ficou 2 pontos, faço 2 correntes e faço mais 2 pontos altos. Se vocês quiserem fazer bloquinhos de 3, pode fazer 3 pontinhos aqui também, tá? Aqui na minha, eu só fiz com 2. Vou fechando aqui o anel para facilitar para eu poder trabalhar. E aí, eu continuo mais 2 pontos altos. 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, a gente vai fazer 4 bloquinhos com 2 pontos altos aqui. Fiz, então, os 4 bloquinhos, faço as 2 últimas correntinhas, fecho o meu anel aqui, ó, puxando o fiozinho de sobra. Venho na primeira correntinha aqui em cima e vou fechar a minha carreira com um ponto baixíssimo, tá? Aqui, ó. Como o meu fio acabou aqui, né, no primeiro ponto, eu preciso jogar esse fio aqui pro intervalo das correntinhas, aqui no leque do quadrado. Eu vou passar aqui a minha agulha por esse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. E agora, eu venho pro espaço da correntinha e vou fazer mais um ponto baixíssimo. Olha aqui, ó, ele fica perfeitinho, tá? Aqui o acabamento. E aí, a próxima carreira, eu já começo aqui pelo leque. Eu vou subir as 3 correntinhas, vou fazer um ponto alto, pra ficar da altura do ponto alto, né? 2 correntes e mais 2 pontos altos aqui no leque. Então, como eu falei, né, esse modelo aqui de quadradinho é o quadradinho mais fácil que tem, tá? Uma correntinha para separar, chego aqui no próximo leque, faço mais 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos, tá? Como a gente tá colocando a franja aqui na nossa blusa, então, o que é para dar o destaque vai ser a franja, por isso que eu fiz o modelo aqui do quadradinho bem básico, bem simples, tá? Ó, mais uma correntinha, chego no próximo leque aqui e faço 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Tô fazendo com uma cor diferente aqui para facilitar, para vocês visualizarem aí, tá? Olha aqui, ó. Então, o quadradinho, tá? E aí, eu vou seguindo até aqui. Cheguei no último leque, vou fazer meu último pontinho para separar aqui, né, ó. E venho na terceira correntinha aqui em cima desse primeiro ponto, né? Vou fazer aquele ponto baixíssimo para encerrar a segunda carreira. Vou fazer a mesma coisa, vou jogar esse meu fio aqui pro intervalo, então, do leque, né, das correntinhas. Eu vou passar a minha agulha aqui pelo primeiro ponto, fazendo ponto baixíssimo. E agora, pelo espaço das correntinhas, olha, ele fica certinho, tá, gente? E agora, novamente, eu subo com as 3 correntinhas, faço o ponto alto, 2 correntes e mais 2 pontos altos, tá? Então, o leque sempre vai ser 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Agora, eu faço uma correntinha e naquele espaço da correntinha que a gente fez na carreira anterior, a gente vai trabalhar 2 pontos altos. E aqui que a gente vai fazendo os nossos aumentos do quadrado, né? Uma correntinha de novo para separar, chego aqui no canto, né, no leque, faço os 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. E só seguir, tá, gente? Uma correntinha,
venho pro espaço aqui dessa correntinha e trabalho os 2 pontos altos. Então, o nosso quadrado, né, vai ser isso daqui. Então, todas as carreiras que a gente vai trabalhar vai ser a mesma coisa. Como que vocês vão pegar a medida de vocês? Ah, vocês vão fazer a blusa para vocês? Então, vocês vão pegar a medida do busto, ou até se vocês trabalham com vendas, vocês vão pedir as medidas para a pessoa, né? Busto, cintura, e como é uma peça reta, vocês vão fazer de acordo com a maior largura de vocês ou da cliente de vocês. Então, vamos supor que o seio seja maior, então vocês vamos supor, tem 1 metro, né, de seio. Então, aí, de busto, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer 50 centímetros o quadrado das costas, tá? Então, de acordo com 50 centímetros, para cada pessoa vai dar uma quantidade diferente de carreiras por causa da agulha, o ponto e a linha que vocês forem trabalhar, tá? Aí, vocês vão fazendo o quadradinho até vocês chegarem, deixa eu virar aqui, ó. Quando vocês chegarem aí na medida que vocês precisam, vocês param. Então, essa parte de trás, esse quadrado de trás já tá pronto. Então, terminando o primeiro quadrado, né, que vai ser as costas da blusa, a gente vai fazer, então, essa parte da frente. E como que a gente vai fazer? Vocês viram aqui, então, que ela é uma regata, né, ó. Ela tem um decote V aqui, né? Como que a gente vai fazer, então, se é um quadrado, né, as costas? Então, a gente vai fazer o leque aqui novamente. Vou subir as 3 correntinhas. Trabalho o ponto alto, 2 correntes e 2 bloquinhos de ponto alto aqui, né? 2 bloquinhos não, 2 pontos altos aqui. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Então, nessa parte da frente, a gente vai fazer 3 bloquinhos só com pontos altos. Vou fechar aqui o meu anel, depois eu tenho que arrematar direitinho, tá? Para esse meinho aqui não se abrir. O que eu vou fazer agora na próxima carreira, ó? Vocês viram que ele fica assim, tá? Vou subir 2 correntinhas aqui. Bem aqui nesse primeiro ponto, nesse buraquinho de ponto aqui, eu já vou fazer o ponto alto. Faço uma correntinha. Nesse leque aqui, nesse espaço das 2 correntinhas, eu já vou fazer o leque. Então, eu vou fazer 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Para esse intervalo aqui, onde tem esses 2 pontos, eu vou trabalhar só uma correntinha e venho pro próximo leque aqui, né, que é o espaço das 2 correntinhas, eu vou trabalhar os 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Agora, eu vou fazer uma correntinha, e aqui nesse primeiro ponto, ó, eu vou fazer um ponto alto. Então, vocês viram que aqui, a gente já tá aumentando. Vou fazer 2 pontos altos aqui, desculpa, gente, falei um não, são 2 pontos altos aqui, tá? Nessa carreira. Então, vocês viram aqui, ó, que a gente vai começar a fazer o nosso decote, que vai ser exatamente aqui nas pontas, nas laterais. Vou virar o meu trabalho. Vou subir 3 correntinhas agora. Nesse primeiro buraquinho de ponto aqui, ó, bem aqui, eu já vou fazer um ponto alto. Que é onde tá sendo o meu aumento, né? E é onde vai ficar o meu decote. Uma corrente. Aqui no intervalo dessa correntinha, eu vou trabalhar os 2 pontos altos. Uma correntinha. E, de novo, no leque, a gente sempre vai trabalhar 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos, tá? Ó, 2 correntes e mais 2 pontos. Uma correntinha para separar. Nesse espaço aqui, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Esse lado aqui é o único lado que a gente trabalha ele certo, que é a parte de baixo, então, da nossa blusa, tá? Que a gente vai trabalhar exatamente como a gente fez no quadrado da parte das costas, tá? Uma correntinha, ó, cheguei no leque, e aí eu vou trabalhar 2 pontos, 2 correntes, e aqui 2 pontos. No mesmo espaço aqui do leque, né? Uma correntinha aqui pra separar, venho nesse espaço aqui, vou fazer 2 pontos altos. Uma correntinha novamente, e ó, vocês viram, a gente começou com 2 pontos, a gente tem que terminar com 2 pontos. Então,
primeiro ponto aqui, ó. Primeiro ponto que eu falo é o primeiro ponto da outra carreira aqui, né? Seria o último agora. Então, aqui eu já vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo buraquinho de ponto aqui, ó. Que é o meu aumento. Então, vocês estão vendo, ó, que o quadrado já tá ficando aqui, ó. Já tá pegando um formatinho aqui de V, né? Conforme a gente vai fazendo as carreiras, ele vai dando mais o formato aqui do V, tá certo? Viro o trabalho de novo, 3 correntinhas para subir. Primeiro pontinho, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha para separar e aqui no espaço trabalho os 2 pontos. E assim a gente vai seguindo. Uma correntinha, nesse espaço vou fazer 2 pontos altos. Uma correntinha novamente, agora eu cheguei no leque. O leque, então, eu vou trabalhar 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. Essa parte aqui eu vou fazer a mesma coisa. No buraquinho de uma correntinha que a gente vai fazer, então, os 2 pontos, né? Separa com uma correntinha e aqui mais 2 pontos. E depois chega aqui no leque. Então, eu vou seguir até aqui e já venho. Então, eu cheguei aqui no leque, ó. Vocês viram que eu trabalhei exatamente como eu fiz na carreira anterior, né? Cheguei no leque, 2 pontos. 2 correntes e 2 pontos, no mesmo espaço, né? Que é o cantinho do quadrado aqui. Uma correntinha, venho para esse espaço aqui da correntinha e vou trabalhar 2 pontos. Uma correntinha, novamente aqui nesse espaço, 2 pontos. Uma correntinha, e agora novamente vai ser o nosso aumento aqui, ó. Nesse primeiro ponto aqui, eu vou trabalhar os 2 pontos altos no mesmo buraquinho de ponto aqui. Então, vocês viram que a gente faz, sempre no primeiro ponto, a gente faz 2 pontos para começar e 2 pontos para terminar. Viro o trabalho, subo as 3 correntinhas e de novo, ó, no primeiro ponto, eu faço 2 pontos, mais um ponto alto, né? Uma correntinha e aí eu vou seguir nos espaços trabalhando os 2 pontos. Então, a nossa peça da frente vai ser somente isso. E a gente vai seguir de acordo com a quantidade de carreiras que a gente fez na parte de trás, a gente vai fazer a mesma quantidade de carreiras para a parte da frente, tá? Tá vendo, ó? Ele já tá se formando aqui, ó. Deixa eu soltar a agulha que vocês vão ver. Endireitar aqui, ele vai se formando, tá? E aí, vocês vão aumentando a quantidade de carreiras, né? Conforme eu falei, conforme a medida que vocês precisam. Então, aqui eu trouxe uma peça adiantada, que a parte da frente eu fiz com fio encanto, e a parte de trás aqui do quadrado eu fiz com fio verão, tá? Essa blusa aqui é diferente, que isso daqui foi de acordo com uma encomenda que a cliente me pediu assim, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? Depois que eu fiz a quantidade de carreiras dessa parte da frente, ó, vocês viram como que ela ficou, né? Fui crescendo as carreiras, né? Fui aumentando as carreiras, ele já foi dando um formato maior aqui, como se fosse um V. O que que a gente vai fazer agora? Vamos juntar os quadrados, né? Lado do avesso com lado do avesso. Eu já fiz a minha costura lateral aqui, ó. Deixei 20 centímetros pra cava aqui, pra minha manga, tá? E aqui vai ser a mesma coisa. O que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro. O mesmo espaço que eu deixar aqui pra manga, eu vou deixar do outro lado, tá? Aqui em cima, olha só, 1 centímetro só eu juntei na parte de cima de um lado e do outro a mesma coisa, tá? Aqui eu vou costurar para vocês verem como que eu costuro, foi com agulha de tapeçaria. Não recomendo que faça com agulha de crochê aqui, com a carreira de pontos baixos aqui, para não ficar grosseiro. Então, vocês estão vendo aqui, ó, aqui é o fio verão e aqui é o fio encanto. Juntei aqui o meu cantinho dos 2 quadrados, né? Quer dizer, o da frente não é um quadrado, né? Olha aqui, ó. A parte aqui, tá vendo aqui da blusa? Então, aqui é a minha lateral. Eu vou colocar, passar a agulha aqui, ó, um fio da parte das costas e um fio aqui na parte da frente. E vou costurar. Já tem um nozinho aqui, mas eu sempre falo pra vocês, né, eu passo novamente a agulha, ó, pelo buraquinho aqui, pra garantir de que a nossa costura não vai soltar. E aí, depois eu arremato direitinho, né? E aqui a gente vai juntar ponto com ponto e passar, ó, um fio na parte de trás, um fio na parte da frente. E a gente vai seguir a nossa
costura aqui, tá? Então, tudo que vocês fizerem de um lado, vocês vão fazendo do outro. Ai, Kátia, 20 centímetros é muito grande pra manga, então vocês vão ver aí a quantidade. Como essa blusa aqui é um tamanho G, né, eu faço pra mim normalmente de 20, 22 centímetros. Vocês vão ver aí o tamanho que vocês querem pra manga de vocês, tá? Ó, tá vendo? É só pegar e costurar aqui a lateral. Então, depois que vocês costurarem a blusa, a gente vai virar pro lado certo. E agora eu vou fazer o meu acabamento. Eu vou fazer esse decote aqui ficar menos decotado, né? Ainda com a mesma agulha. Ó, eu vou começar aqui da parte de cima da emenda, da parte de trás, eu faço um nozinho aqui. Vou colocar, ó, onde a gente faz a emenda aqui da parte das costas e a parte da frente, né? Eu vou colocar o meu fio aqui. Vou dar um nozinho. E já vou subir 2 correntinhas aqui. Cada ponto, cada carreira, na verdade, agora a gente vai trabalhar as carreiras, né, ó. As carreiras estão aqui, então, cada carreira que a gente for trabalhar, eu vou trabalhar um ponto alto na carreira. E um ponto alto aqui, quando a gente, ó, nesse espacinho, tá vendo? Que a gente junta uma carreira na outra, né, ó. E vou fazer mais um ponto alto. No espaço maior, um ponto alto, porque aí a gente vai fechar o nosso decote, tá? E aqui nesse espacinho a gente vai trabalhar mais um ponto alto. Ai, Kátia, mas eu gosto bem decotado. Então, vocês trabalham 2 pontos em cada um e mais um aqui na emenda, tá? Em cada carreira, né? Eu quero fechar o meu decote, então eu vou fazer 1 e 1. E aí, eu vou seguir toda a minha volta, tá vendo, ó? Só com ponto alto. Faço toda a volta, inclusive na parte de trás aqui da blusa, tá? Então, depois que vocês fizerem a volta, né? A última voltinha aqui pra fechar, tá vendo aqui já tá com a minha carreira. O que que aconteceu? O que que a gente faz, né, agora? Só vai cortar os fios, tá? Aqui do fio Encanto, se vocês quiserem trabalhar aí com o fio que vocês estiverem trabalhando. Aqui eu peguei a medida de um livro pra medir, e aí também vocês vão pegar a medida que vocês quiserem. Tem gente que gosta de uma franja mais longa, né, mais comprida, tem outras que gostam de uma franja mais curta, e aí vocês que vão ver o tamanho, tá? E aí, em cada ponto, em cada carreirinha, eu coloquei aqui as minhas franjas. Eu costumo juntar, eu vou pegar aqui pra vocês, ó, eu costumo pegar 2 fios, tá? E aí, a gente vai passar aqui, ó, no ponto. Puxa com a agulha mesmo, né? Quem não sabe colocar franja, faz assim, ó. E aqui embaixo, então, a gente dá um nozinho pra não soltar. Depois, com a tesoura, a gente vai fazer certinho, a gente vai cortar certinho, né, aqui embaixo, pra ficar todas do mesmo tamanho, pra ficar tudo proporcional, tá? E aí, é só colocando as franjinhas aqui, como eu coloquei. E se vocês quiserem colocar na manga também, tem gente que gosta de colocar na manga, tem gente que gosta de colocar aqui na parte de baixo, aí é com vocês. Quanto mais franja vocês colocarem, mais bonito fica, né? Também é de gosto de vocês, gosto da cliente de vocês. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!